Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje retomaremos o capítulo 2 do livro Alegria e Contentamento na Família. Respostas bíblicas para a família do século 21, escrito pelo pastor e escritor Irian Carvalho. O tema do capítulo 2 nos traz: restaurando a família pela obediência. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre tem uma saída para o homem caído que se arrepende, confessa, deixa o erro e se volta para ele. Com a desobediência da família no Éden, o pecado entrou no mundo e escravizou o ser humano. Mas Deus, como é bondoso e misericordioso, deixou uma promessa de restauração e resgate para a humanidade. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Criador da família deixou uma gloriosa esperança para a raça caída. Jesus Cristo. Ele é a esperança de glória, a semente da mulher, o segundo Adão, que veio para resgatar, restituir e colocar a família de volta ao jardim de Deus, que é a sua presença. A história do povo de Israel nos mostra que a restauração de uma nação e, por analogia de famílias, acontece quando Deus age com misericórdia. Estes exemplos bíblicos mostram que Deus pode restaurar famílias quebradas e destruídas, mas para isso existe um caminho a ser percorrido. E este caminho passa necessariamente pela obediência e a oração. Deus provê a restauração de perdas irreparáveis quando há obediência. No capítulo 8 de Neemias, a Bíblia Sagrada registra um momento de grande gozo e júbilo para o povo de Deus. Israel estava vivenciando e contemplando o grande amor de Deus para com as famílias israelitas. Mas antes de acontecer isso, a nação estava em crise espiritual, financeira e política. Por volta do 722 a.C., o Reino do Norte, surgido da divisão do Reino de Israel e composto por 10 tribos, foi destruído pela Assíria e seu povo levado cativo para a Mesopotâmia, por causa da sua constante e consciente desobediência. Pouco mais de um século depois, o Reino do Sul também colheu os frutos da desobediência ao Deus de Israel. O rei babilônico Nabucodonosor veio com seu monstruoso exército e saqueou Jerusalém, destruindo o templo sagrado e derrubando os muros da cidade. Como não bastasse isso tudo, ainda levou cativos os filhos de Judá para a Babilônia, onde foram escravizados pelos caldeus por 70 anos. Mas Deus é misericordioso e provê saídas. O Senhor deu uma nova chance ao povo escolhido. Com a ascensão do Império Medo-Persa em 536 a.C., um rei gentil chamado Ciro, impelido e despertado por Deus, ordenou que uma parte dos judeus retornassem a Jerusalém com a missão de reconstruir os muros da cidade e reerguer o templo de Jerusalém. Assim, por meio de um ímpio, Deus fez algo extraordinário acontecer no cenário da história dos judeus. Com a permissão de Ciro, quase 50.000 judeus, sob a liderança de Zorobabel, retornaram a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo sagrado. Zorobabel e o povo começaram a reconstrução pelo altar. Quando a reconstrução já estava em andamento, os inimigos da obra tentaram barrar o trabalho e denunciaram os judeus ao rei Artaxerxes, que ordenou a paralisação da obra. Mas o rei Dário assumiu o trono e a reconstrução foi retomada e concluída.
Finalmente, no ano 516 a.C., o templo foi reinaugurado. Os prejuízos e perdas que estamos contemplando em lares que se dizem evangélicos são assustadores. O espírito da desobediência tem predominado na vida de muitos pais, filhos e famílias inteiras, levando-os a perder a essência da obediência e da gratidão. Em muitos lares que se denominam cristãos, Deus já não pode mais ser Senhor, pois males como a desobediência, idolatria, homossexualismo, vícios, mentiras, ódio, apostasia, liberalismo, modernismo, relativismo e outras práticas malignas têm tomado o espaço que outrora era de Deus. Uma família com sua liderança em ruínas não tem sucesso. A vitória de um lar está em uma liderança comprometida com a obra e com o Deus da obra. O plantio da desobediência muitas vezes tem sabor de mel, mas a sua colheita terá um gosto amargo e infernal. Deus procura alguém para tapar a brecha do liberalismo. 14 anos se passaram depois da expedição de Esdras a Jerusalém. No ano 444 a.C., os muros da cidade não haviam sido ainda reerguidos totalmente. Estavam fendidos, cheios de brechas, as portas queimadas, deixando a cidade desabrigada, vulnerável e abandonada. O pecado da desobediência, da obstinação e da rebeldia cometido pelo povo de Deus trouxera de novo terríveis consequências para a nação. Esta situação chegou ao conhecimento de Neemias, um dos nobres de Israel, o qual, exilado na Pérsia, servia na corte real como copeiro do rei Artaxerxes. Outra vez, Deus usaria o rei de uma nação ímpia para socorrer Israel. Neemias deixa o conforto do palácio, as regalias do reino e viaja para Israel com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ao chegar na Terra Santa e se deparar com a situação, ele se assentou e chorou. A Bíblia Sagrada registra o sentimento de alguém que se incomodou com a situação precária de uma nação teimosa e desobediente. Neemias não olhou para a crise que a nação vivia. Ele vai buscar a solução diante de quem o chamou e vocacionou para uma obra tão sublime, ainda que árdua, mas gloriosa. Neemias confessou seu pecado e também o do povo, e estabeleceu um propósito de jejum e oração pelo país. Por muitas vezes, aquele líder lamentou o triste estado da nação eleita e escolhida por Deus, que outrora era abençoada e vitoriosa, mas que se distanciara do Senhor e agora sofria as consequências do seu pecado. Em meio ao caos, Neemias adora ao Senhor e reconhece sua soberania. Ele passa a fazer o que Deus ordenara. Vai à fonte para obter uma intimidade mais profunda com Deus. Neemias foi prudente como a serpente e simples como as pombas. Constantemente, Neemias expressava em suas palavras o que sentia e tinha no seu interior. Ele se humilhava, suplicava, rogava, implorava e reconhecia a soberania do Senhor, declarando que Deus é Senhor nos céus e na terra, Deus de aliança e bondade. A oração de Neemias sempre era feita com sabedoria. Neemias pôde constatar que o povo de Israel, de fato, havia se arrependido dos seus pecados e das suas atitudes erradas cometidas no passado.
Eles haviam falhado ao abandonar o Senhor e desprezar a sua bendita e poderosa palavra. Mas agora, arrependidos, clamaram, choraram e imploraram por perdão. Trazendo este cenário para a perspectiva da família cristã, podemos entender que, por causa das brechas nos muros que cercam as famílias, o liberalismo dos nossos dias tem entrado dentro de lares cristãos e feito uma mistura do santo com o profano, da luz com as trevas, do certo com o errado, da mentira com a verdade e do céu com o inferno. A família que tem um líder sábio, temente a Deus, fiel ao cônjuge, obediente à santa palavra do Senhor e que se desvia do mal, está sempre protegida dos dardos inflamados do maligno. A grande dificuldade hoje é encontrar, até mesmo dentro do nosso lar, alguém digno de ser o espelho, o exemplo. Neemias foi um exemplo para sua geração e posteridade. Deixou um legado que durará para sempre. Foi um homem que se colocou na brecha, se esvaziou e cumpriu a vontade do Todo-Poderoso. O reconhecimento da total dependência de Deus e a reverente obediência à sua vontade são os segredos da vitória.